Ethereum também não tem muito o que falar, é a mesma leitura de todos os dias. Pelo gráfico diário, abaixo de linha vermelha, pelo gráfico diário, eu entendo que a ideia seria essa, né? Testar o fundo e permanecer ali no padrão que no momento ele tem, topos e fundos descendentes. Pode ser que ele não venha testar o fundo agora e faça algo parecido com isso? Sim, seria um teste ali da linha de tendência, da região de resistência, e ao meu ver, quando ele chega ali, seria o ponto onde ele pode bater cabeça e mandar para baixo novamente. Pelo gráfico de 120 minutos, bem parecido com o Bitcoin, né? 3 linhas vermelhas para baixo, evitando linha verde. Repara que a linha verde ela desceu e o preço já está começando a sentir ela, né? Já está começando a ter uma certa dificuldade aqui nessa região. Só que da mesma forma que o Bitcoin, ele também não perdeu os fundos anteriores ainda, né? Então não dá para dizer que ele já volta agora para testar os fundos, tá? Então, assim, lateral, gráfico de 120 minutos, ele está lateral, não tem muito o que falar referente aos 120 minutos. O ponto é que ele está ganhando mais suporte também, então ele pode ganhar também um leque 72. Então, se ele segurar por aqui, vira para cima, não faz novos fundos e consegue ganhar aquela linha verde com essa mínima 72 aparecendo, podemos ter um teste aqui dos 2.270, podemos ter um teste desses topinhos anteriores aqui dos 2.440, né, 450, pelos 30 minutos, que é um tempo gráfico menor. Vamos lá, PVPC. Também um comportamento bem parecido com o Bitcoin. Tem evitado a linha verde, tem evitado a linha vermelha. Então, ele bate a cabeça na primeira linha verde, vem testar a primeira linha vermelha. Segura na primeira linha vermelha, vai para testar a linha verde. Aqui ele até conseguiu ficar acima dela, mas falhou no teste do topinho anterior. Falhou ali, perdeu a linha verde, voltou para a linha vermelha. Linha vermelha evitou fazer novo fundo, segurou lá, mandou na linha verde. E aí você repara, né? Ele vem na linha verde, falha. Ele vem na linha vermelha, falha. Linha verde, falha. Linha vermelha, falha. Linha verde, falha. Então, dá para ver que ele está consolidado. Não está fazendo novos fundos e também não está fazendo novos topos. Está lateral, tá? Só que quando eu coloco as mimas, eu consigo entender que, pelo gráfico de 30 minutos, ele está ganhando cada vez mais suporte, né? Então, se eu colocar aqui o BO3, vamos lá. Você repara que quando ele fez esse primeiro teste aqui do fundo, da primeira linha vermelha, ele tinha uma mima 72 no fundo. Ok? 72 com a 305 aparecendo. Qual que é o alvo dele? Mima 305. Onde ele foi? Mima 305. Agora, ele fez um teste novamente do fundo. O que eu tenho aqui embaixo de suporte? 144. Então, eu tenho mais suporte do que eu tinha aqui atrás. 144 com 610 aparecendo. Qual que é o alvo? Mima 610. A primeira tentativa ele mandou no alvo. Vamos ver se na segunda, pelo gráfico de 30 minutos, se ele consegue mandar na região da mima 610. Só que aí tem um ponto. A gente acabou de observar que ele está consolidado entre linha verde e vermelha. Quando ele vem para testar a linha verde, é um ponto de atenção, tá? Então, olha, ele vai receber o teste da linha verde justamente nos topinhos anteriores. Se ele falhar por aqui, volta tudo de novo para testar as linhas vermelhas, tá? E aí ele pode continuar andando de lado, né? Entre a primeira linha verde ali e as linhas vermelhas aqui embaixo, tá ok? Se bem que ele está prestes também a receber aqui um berço da segunda linha verde. Tem leque 305? E ele pode formar leque 305. Então, sim, está ganhando pelos 30 minutos, é o que eu estou informando, né? Pelos 30 minutos, ganhando cada vez mais suporte. Então, ele vai ganhar uma 305 daqui a pouco, cruzando com a 72, e também tem uma segunda linha verde tentando formar um berço. Tá? Então, se ele conseguir ficar acima dessas duas linhas verdes, abre alguns alvos interessantes, tá? Acredito que ele não vá lá, né? Acredito que ele bata a cabeça antes, pelo menos na linha de tendência do gráfico diário, né? Caso ele consiga ficar acima dessas duas linhas verdes, tá ok, pessoal? Então, é a mesma leitura do Bitcoin. 30 minutos ganhando cada vez mais suporte, 120 minutos ainda consolidado, não vejo muita coisa para fazer, e o gráfico diário ainda no padrão de topos e fundos descendentes abaixo de uma linha vermelha. Então, pelo gráfico diário, eu ainda acho que vem para baixo. Pode ser que ele faça um repique, né? Se você considerar que esses 30 minutos está ganhando cada vez mais suporte. Se ele segurar por aqui, não faz novos fundos, ele pode voltar aqui para testar os 2.270. A gente falou 2.440 também, né? Que é justamente esses topinhos anteriores. E repara que se eu desenhar no futuro aqui o preço voltando para testar essa região de topos anteriores nos 2.440, ele vai coincidir mais ou menos com essa região da linha de tendência do gráfico diário, tá?
Então, pode ser sim que pelos 30, né, como ele está ganhando mais suporte, que ele faça algo parecido com isso e venha para testar essa região dos 2.400, 440. E aí, chegando aí, acredito que ele bata a cabeça e faça o teste do fundo pelo gráfico diário conforme a gente imagina que ele faça, né? Seria basicamente esse tipo de movimento. Se ele segurar neste ponto agora, voltaria por aqui, né? Linha de tendência, bate cabeça aqui, depois volta para testar o fundo mais uma vez, tá? Isso se ele não fizer novos fundos pelos tempos gráficos menores, tá ok? E aí no teste do fundo a gente acompanha se ele vai segurar nesse teste de fundo ou se ele volta para testar aqui os 1.700, que é um fundo mais antigo, ou se ele vai no alvo dele, que é a próxima linha vermelha, né? 2 linhas vermelhas para baixo, tem alvo na terceira linha vermelha, se ele por um acaso continuar aí no padrão de topos e fundos descendentes, tá? Então vai depender aí de como ele vai se comportar nas próximas horas, para a gente entender se ele vai ou não montar esse repique, tá ok?